Bora desatar nó? Depois de tanto buscar se conhecer, mudar de postura, acolher a sua história, estabelecer limites, você achou que tinha chegado na linha de chegada. Não foi, minha linda? E por que, no primeiro sinal de caos, você sentiu aquele medo desesperador de estar voltando para trás? A verdade, minha linda, é que a jornada não termina quando a gente chega lá. Muito pelo contrário. Ela começa quando você se mantém encontrada no meio da bagunça do cotidiano. Sabe qual é o nosso maior erro? É tratar o autoconhecimento como destino final, onde a vida ela se torna linda, perfeita, arrumada, organizada. Esse é o nosso maior erro, porque a vida é fluida. O segredo da inteireza não é a ilusão de não errar ou não retornar para velhos hábitos, mas sim saber voltar para si mesma quando o mundo lá fora estiver desmoronando. Puxa esse fio, porque nós nos exigimos uma linearidade, uma perfeição que não existe em absolutamente nada na natureza. Minha linda, se você considera qualquer falha como um retrocesso total, você não está buscando a sua evolução, você está buscando uma rigidez punitiva e é muito importante prestar atenção sobre isso. E é nesse momento que cabe se perguntar: quem foi que te ensinou a ser essa juíza severa com você mesma? Tentar ser impecável o tempo todo é o caminho mais rápido para o abandono de si mesma. A verdadeira maturidade é você aceitar esses pontos de recomeço como sendo um processo natural da vida. Afinal de contas, minha linda, a vida não é algo que se exponha numa vitrine. É algo que a gente vai costurando, vai refazendo pontos, vai bordando novos bordados e vai permitindo a fluidez de tudo que nos acontece enquanto aprendizado para tecer uma história que seja autêntica, verdadeira e que faça sentido para você. Isso me faz lembrar quando eu comecei a tecer minhas bolsas de crochê, é porque eu sou artesã também, adoro. Aqui o meu colar. E eu me lembro que, no primeiro momento, quando eu comecei a tecer minhas bolsas, eu buscava que ficasse tudo muito perfeito, muito certinho. E aí eu me implicava quando eu cometia uma falha. Aí teve um dia que eu acordei inspirada. E essa inspiração me rendeu um produto maravilhoso. Eu criei uma bolsa onde, ao invés de eu esconder todos os fios, aqueles que a gente aprende que precisa arrematar e deixar tudo escondidinho. Aí o que, que eu fiz? Eu comecei a deixar aqueles fios à mostra, tudo assim solto, pendurado na bolsa, e ficou uma peça maravilhosa. E naquele momento eu me dei conta que eu estava atravessando um processo de autoconhecimento e estava acessando dentro de mim algo elementar que é muito importante para mim, que é o aspecto da transgressão. E a transgressão no sentido de não me permitir ser aprisionada num padrão de existência. E aquela bolsa, eu me lembro muito bem quando eu terminei aquela bolsa, foi uma sensação de liberdade, uma experiência de autenticidade. O que conta é de que lugar a gente vive o que vive. E aquela bolsa marcou a minha experiência, porque a partir da minha artesania, a partir do movimento de tecer os pontos, eu pude experimentar que tinha uma parte de mim que pedia passagem para uma transgressão e que questionava aquela minha outra parte que exigia de mim a perfeição.
E aí, assim, no final das contas, eu faço tanto a bolsa que vem dessa transgressão, com os fios todos pendurados para fora, mas eu também faço a bolsa que arremata. Por quê? Porque não existe nem certo nem errado. Existe a experiência vivida. E quando você está conectada com o seu processo de autoconhecimento, você tem condições, você cria condições para perceber se naquele momento, metaforicamente, a sua vida te convoca para um arremate ou a vida te convoca para uma transgressão. E o que eu quero dizer com isso? Às vezes, vamos pensar nessa metáfora no campo relacional. Muitas vezes, num conflito de relações, no conflito de relação amorosa, afetiva, familiar, profissional, muitas vezes escolher o silêncio não é um retrocesso, principalmente no caso de nós mulheres que lutamos sempre para quebrar esse padrão de silenciamento. Mas, muitas vezes, é preciso dar passagem ao nosso padrão de transgressão e não deixar uma palavra sem ser dita. Agora, como é que a gente diferencia? Ai, Laura, como é que eu faço? Quando é que eu tenho que silenciar e quando é que eu tenho que falar? Sem que isso signifique um retrocesso no meu processo evolutivo. Ai, minha linda, eu vou dizer uma verdade para você e eu vou lamentar, porque eu gostaria de ter uma outra resposta. Não tem manual, porque não há certo nem errado. Por quê? A questão, minha linda, não é silenciar ou falar. A questão é de que lugar você silencia e de que lugar você fala, se expressa. Porque muitas vezes a gente silencia de um lugar de submissão. E esse lugar precisa ser superado. Mas nem sempre. Às vezes, o silêncio é um aspecto de manifestação evolutiva, de sabedoria, de saber que naquele momento não cabe palavra. Não por submissão, mas por consciência. Percebe a diferença? Assim como a manifestação, o falar, o se expressar, muitas vezes pode estar representando um, um, um deslize de uma reação intempestiva. E isso também precisa ser superado. Mas, muitas vezes, a fala, a manifestação, a expressão, o posicionamento, a firmeza vai significar o seu processo evolutivo, de você se permitir garantir o seu lugar de existência. Então, minha linda, não tem certo nem errado. A pergunta que precisa ser feita é: de que lugar eu silencio ou me manifesto? Esse é o caminho da autoobservação, da autorreflexão, para você poder encontrar o momento adequado para que o seu silêncio ou a sua manifestação represente a manutenção da sua conquista evolutiva e não o retrocesso. Faz sentido para você? E é dessa forma que você vai criar condições para o seu ímpeto de se manter encontrada. Lembra que eu falei disso no início da nossa conversa? Então, esse manter-se encontrada nos exige a consciência de que a gente não chega a um lugar e esse lugar se torna estático, perfeito, totalmente organizado. O manter-se encontrada exige de nós uma sabedoria para lidar com a organicidade da vida, que é fluida e que muitas vezes nos confronta e nos exige uma revisão de posicionamento. E isso tem a ver com o silenciar ou falar, que a gente conversou ainda há pouco. Percebe? Percebe a vivacidade desse processo de conquistar um lugar mais próximo de quem você é de verdade?
E isso, minha linda, é habitar a própria vida. E para que isso aconteça, você não pode se exigir ser perfeita. Abre mão desse negócio, minha linda. Ao invés de buscar essa perfeição, busque se aproximar da sua potência, da sua essência, para manutenção da sua verdade. E todo esse processo, ele não é estático, ele é vivo, pulsante. E pensa da seguinte forma, que você está tecendo a sua própria história. E que esse tecido, ele é seu, só seu. E não será seu apenas se você resolver entregar o seu tecido para um outro qualquer e achar que o outro é que vai saber bordar a sua história. E agora, minha linda, eu vou te dar 3 orientações para você aplicar tudo isso que a gente está conversando, aplicar no seu dia a dia. Primeira coisa, abandona essa história de perfeição. Acabou, acabou. Abandona, minha linda. Você não precisa ser perfeita. Aliás, você não consegue ser perfeita. Então, abandona, ok? Segunda coisa, ache graça das suas imperfeições. Aconteceu alguma coisa? Ria de si mesmo, para poder viver essa situação de uma forma assim mais leve, sem colocar peso. E terceira coisa, se comprometer a voltar para o seu eixo quando bagunçar a situação. Sabe por quê, minha linda? Porque, no geral, a gente, quando bagunça a situação, ao invés de focar nossa atenção em retornar para o nosso eixo, a gente fica presa na culpa de ter se bagunçado. Então, esse terceiro ponto é crucial. Bagunçou? Lembra do seu compromisso de voltar para o seu centro, para o seu eixo. Essas 3 orientações que eu te passei, elas são muito importantes para você poder aplicar no seu dia a dia e se manter no lugar de observadora de si mesma, para que você possa seguir sustentando as suas conquistas evolutivas. E se para o seu processo você sente que é importante estar junto com outras mulheres para não se sentir sozinha, é só clicar no link aqui embaixo, Comunidade Fios de Ser. Somos mulheres que nos apoiamos para a sustentação das conquistas e o desenvolvimento de novos bordados para uma vida mais autêntica. Então, vem com a gente, que você vai sentir essa força nutrida, potencializada, para que o seu processo possa fluir da melhor forma possível. O nosso espaço de partilha e aprofundamento está de portas abertas para te receber. É só você clicar no link na descrição do vídeo. E lembra, minha linda, que a sustentação da mulher que você é, ela se dá no plano da realidade e não no plano da ilusão da perfeição. Menos perfeita e mais verdadeira. Te espero no próximo bordado.